Bom dia, senhor. Tudo bem, Gi? Tudo ótimo, e você? Você me deu os canos semana passada. Oi? Eu? Oi, Pietra. Oi, senhor. Você não assistiu a minha aula. Ah, senhor, é que é difícil explicar. Bom dia, senhor. Bom dia, Timóteo. Tudo bem? Oi, senhor. E com o senhor? Beleza? Oi, Luca. Oi. Ô, Gi, tô brincando, tá? Não vai ficar brava comigo não, tá? Não, senhor. Tá, mas não precisa falar não, tá? Oi, Nicolas. Tudo bem? E aí, Thiaguinho? Vocês estão tudo de roupa de esporte, né? Deixa o Jefferson comigo. É, senhor. Cadê você, Thiago? Tô aqui. Cadê? Deixa eu ver. Ele Oi, não pode tia. ver a câmera, eu acho. Mas, eu vou entrar pelo celular pra você ver. Oi, Leozinho. Oi, senhor. Oi, Cambuí. Esse cachorro é de verdade? Tá com o microfone mutado. Quem? O Cambuí? Ô, mãe, me alecou toda a minha blusa. Ei, senhor. E aí? Beleza? Beleza? Como é que você tá? O cachorro do Cambuí virou um mascote. Virou, né? Dá a impressão que ele não é nem de verdade. É. Que raça Ei, que é, senhor. Cambuí? Que raça que é, Cambuí? É maltês. Ô, Thiago, ó. Saudade de encher a garrafinha, senhor. É mesmo, né, tia? E aí, Timóteo, como é que tá as coisas? Ah, senhor. Ai, que lindo! O que que é, Gi? É um coelhinho? É a Tuti. Ai, que linda! Hum. Cadê o filhotinho? Meus pais não deixaram, mas eu queria. Imagina, ia ter o quê? Ia encher a casa só de coelho, né? Senhor, olha aqui o meu. O que que é isso? Da hora. Ah, é o do... Como é que chama? Do ET ET? lá. É É. o Jack Chan. Você trouxe do... Lá do... Da Disney? É? Ah, legal. Eu fico olhando pra um, você fala em outro, né? É porque eu não consigo ligar a câmera no outro. É. Oi, João, tudo bem, meu Não, amor? Não, Tá não. bravo comigo? Não, só agora você me viu, eu tô aqui faz tempo já. Não, eu não te vi. Eu vi que você levantou, fechou a porta. Ah! Luiz, vem cá. A Duda. Ô, Duda, vem cá ver o coelhinho da Gi. Mostra, Gi. Olha lá, que linda. Olha lá, Luiz. Peguei o fone. Tá. Assim de papai de casa. Aqui. Oi, Aninha. Oi, Sofia. Fala oi pra mim. Senhor, eu não posso trazer meu cachorro aqui em cima. Hã? Eu não posso trazer ele aqui em cima, meu cachorro. Ainda bem, né? Muito grande. Thiaguinho Tá. tem um golden, filho. Minha cachorra me odeia, então ela não veio com meu pai. Você tem um Golden? Eu tenho. Vou falar bem baixinho, tá? Porque meu filho queria um, tá? Aí a gente fez a cabeça dele, agora ele vai ganhar uma... Como que é o nome? Esqueci o nome. Ô, senhor, nem posso ter um peixe, senhor. Um fã. Ô, senhor, ele não tá aqui, ó. Ah. Então, o do meu filho agora chega agora o mês que vem uma pug. Eu quero ter uma Senhor, peixe, senhor. o Pug solta muito pelo. E ainda ele fica fazendo isso daqui, ó. O quê? O Pug. Ai, que bom. Vou falar isso pra ele, pra ver se ele desiste. Oi, Pietro. Tava esperando você chegar, viu? Tava travando muito, senhor. Ah, então tá bom.
Então tá, vamos lá, pessoal, rapidinho. Thiago, você vai mostrar o Golden? Você é louco, senhor? Não dá? Ah, tá. Então tá bom. Então vamos lá, senão não vai dar tempo, tá? Quem fez os gráficos? Professor. Então vamos Eu lá, fiz, João. senhor. Eu fiz. João, mostra para nós os gráficos rapidinho. Ah, o João Senhor, eu tá. fiz também. O Thiago gosta tanto do cachorro que ele tá até com a camiseta do Magnus. Não, que eu jogo lá, senhor. Ah. Isso. Eu pintar, só que daí eu vou fazer agora. Professor, eu fiz. Você pintou, Gi? Aqui, senhor. Muito bem. Vamos ver, Ti. Muito bem. O Thiago pintou. Muito bem. Fez os 4 gráficos. Beleza. Então vamos lá. Oi, Cambuí. Eu não pintei, mas eu fiz. Ah, por que você não pintou? Ah, esqueci. Ah, esqueceu. Vou ter que pedir pro pai comprar o quê? Um lápis de cor? Senhor, a da página é 38 aqui. Tá bom. Aí da página da outra lá. Isso, muito bem. Parabéns aí, tá, Thiago? Thiago, lê para nós o texto que você escreveu. Ô, senhor, não escrevi texto. Não dá... Olha, oh meu Deus do céu. Vamos lá, quem que escreveu o texto? Giovana? Giovana caiu? Ô, Não, senhor, é o senhor. texto da 39? Hã? É da página 39 o texto? É, meu amor. Ah, eu fiz? Então lê para nós aí. Eu falo. Tá, muito bem. Ó, eu descobri que as pessoas moram mais longe da escola e descobri que a minha matéria das pessoas... Calma aí, eu descobri que a minha matéria... Ah, e descobri também que a matéria preferida de todo mundo é ciência. A maioria. Deixa vocês quando voltar, viu? Vou ficar uma semana sem conversar com vocês. Vou dar aula para vocês de costas, só de raiva também. Só porque vocês nem tinham para mim. Não gostam de geografia, né, Giovana? Eu coloquei pra você, senhor. Não escreve aqui. Isso. Tá? Só o Thiago que colocou educação física, né, Thiago? Não, foi eu e o Sabe Francisco. mais um, senhor. Não, eu sei, e ainda você falou assim, é a primeira vez que eu vejo que alguém gosta mais de uma disciplina do que de educação física. Lembra? Então, né, senhor? Não tem como. É, mas tá bom, então tá bom. O que a gente consegue perceber? Que pelos gráficos, por exemplo, a maior quantidade, no caso aí, as pessoas moram longe da escola, então é como se o governo estivesse fazendo algumas ações desenvolvidas direcionado a essas pessoas, né? É a mesma coisa, quando você faz um censo, a maior quantidade de pessoas que moram naquele lugar tem uma renda menor, tem uma renda maior, então através desse resultado é que ele desenvolve as atividades dele. Certo, Léo? Tudo bem? Você fez seu texto, Léo? Quer ler para nós? Ô, senhor, tô terminando aqui, eu posso falar depois? Pode ler, professor? Pode, Léo. Nos gráficos da página 38, não, 37 e 36, Hã? sobre no É gráfico da Não, o página... gráfico é da página 38 e 39, Léo. Não, senhor, ele tá falando de... Não, sim. É que na página 36 e 37 é onde foi as nossas explicações. Ah, tá. Então tá bom. Na página 36 e 37, ficamos sabendo que a escola fica mais longe para a maioria dos alunos, tem mais garotos do que meninas na sala, a disciplina preferida mais votada foi ciências, e quantos livros já leu, o mais votado foi 3. Ah, legal. Muito bem. Mais alguém? Calma aí, senhor. Se passar do meio-dia não tem problema, né? Não. Senhor, esse barulho de fundo é que vem do seu? O quê? Não sei, tem um cara gritando no fundo. Tem, tá vendendo. Ele vende mandioca na rua. Aí ele passa gritando mandioqueiro! E quando passa o carro de gás, depois vendendo ovo, aqui é o show. Vamos, Ti, rapidinho.
Professor, eu lembro quando passava. Esqueci o nome, que a pessoa ficava batendo assim com a plaqueta lá, não sei. O quê? Não sei, fazer um barulho com o negócio, bilu, uma coisa assim. Poxa. Cadê? É. Timóteo, você fez o texto? Eu fiz, senhor. Quer ler? Aí, ó. Ciências foi a matéria mais votada e os alunos leem pelo menos um livro por ano. Só isso? Posso ler, senhor? É, senhor, é porque eu tô terminando ainda. Ah, então tá bom. Vai lá, Thiago. A maioria das pessoas tem mais. Não, a maioria das pessoas fica longe da escola. Tem mais meninos do que meninas. A maioria das pessoas gostam mais de ciências como matéria preferida. E a maioria das pessoas somente lê os livros literários. Muito bem, tá? Então, Parabéns. Então você pode, Sofia. a maioria dos alunos disseram que a escola fica na cidade e longe de casa. A maioria dos alunos são meninos. A matéria preferida dos alunos é ciência e cada aluno leu 2 livros nesse ano. Muito bem. Parabéns, tá? Muito show. Pedro? Posso ler o meu? Pedro, você tem um mapa aí, hein? Eu tô vendo o mapa. Você sabe qual é que eu tô falando? Não. Olha atrás de você. Ah, tá vendo? Quem? O Luca quer ler? Sim, senhor. Vamos lá, Luquinha. As pessoas moram mais longe da escola e a matéria preferida delas é ciências. E a grande maioria é meninas e leem um livro por ano. Tá, vamos tirar essa parte de ciências, tá? Chega, todo mundo já falou. Eu já sei que vocês não gostam de geografia. Eu posso falar? Pode, rapidinho, vamos lá. Ó, com base nas pesquisas de cada um, a maioria dos alunos moram longe da escola. Há mais meninos do que meninas. A matéria favorita, não vou falar, que eu falou que não vou falar. A maioria dos alunos estudam 2 horas por dia e já leram 2 livros. Muito Senhor, bem. posso corrigir o meu? O que você vai fazer? Não, fica vendo. A maioria das pessoas moram longe da escola, tem mais meninos do que meninos. A maioria das pessoas gostam de geografia. E é só. Ah, legal, tá? Então vamos lá, rapidinho. Então a gente parou de fazer isso, agora a gente vai lá pra página... Ixi, agora, esqueci. Hoje nós temos que chegar até a página 50, viu? Senão não vai dar tempo. Tá? Hoje nós vamos ter que estudar 10 páginas, então precisamos da ajuda de vocês, rapidinho, tá? Então nós fizemos aqui a atividade da leitura dos 4 gráficos e fizemos o análise, tá? Aí agora na página 40 a gente vai falar um pouquinho sobre a população e seus números. Estudar os números que envolvem a população de um país é muito importante, mas o mais importante é analisarmos esses números de forma crítica, para que possamos definir estratégias de planejamento que visem ao desenvolvimento econômico, social e ambiental. O Brasil, população absoluta, né? Os dados da população absoluta e da população relativa são obtidos a partir dos censos e de estimativas feitas pelo IBGE nos intervalos do tempo entre um censo e outro. O Brasil é um país com grande população absoluta, ou seja, ele está entre os 5 países com maior número total de habitantes do planeta. Assim, dizemos que o Brasil é um país populoso, como já observado no mapa da página 32, que é aquele mapa que fala do quê? Né? Que mostra os 10 países mais populosos do mundo. O Brasil está em 5º lugar. Vamos agora acompanhar as informações do gráfico a seguir, que revela a evolução da população absoluta do Brasil, segundo o censo demográfico, com base em sua leitura responde. Primeira coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, marque aí o que é população absoluta, né? É a população total, olha lá, é a população total de um país, né? O Brasil é um país com grande população absoluta, ou seja, ele está entre os 5 países com maior número total de habitantes do planeta. Tá? É legal que vocês marquem isso aí, tá? Aí agora vocês têm 3 perguntinhas para estar respondendo, rapidinho.
Qual a população absoluta do Brasil no censo de 1900? Qual é a população absoluta do Brasil no censo de 2000? Terceiro, houve um crescimento significativo da população brasileira durante o século XX, ou seja, lá de 1901 até 2000? Quais razões que podem explicar, ou seja, justificar esse aumento? Rapidinho. 2 minutinhos para vocês responderem as 3 questões. Vamos lá, Pietro. Professor, Oi. as questões é desse mapinha aqui. É? O que é? As questões é desse mapinha aqui? Desse gráfico, sim. Pronto? O que o João tá dando risada, Joãozinho? Você e o Lucas só ficam olhando pro outro e já dando risada, né? Não, senhor. Não, essa é Eu pareço um barulho de porta. É. Daí por causa que o Lupe ele tá aqui na minha cama. Você vai... Será que é a cadeira, Luca? É isso mesmo, senhor. Ó. Vou trocar minha cadeira, tá? Pode deixar. Tem que passar Pois- um olhinho. Vou esperar. Ah, essa não dá, já olhei, tá? Ô, Luca, vou esperar ganhar uma no meu aniversário, tá bom? Tá bom, senhor? Você sabe que tá chegando, né? Ela tem a fé, senhor? É mesmo. Quando é seu aniversário, Flor? O que é? Quando é seu aniversário? Meu aniversário é dia 12 Ah, de julho. Eu falei semana passada, lá na hora que tinha vocês colocaram a data de nascimento, lembra? Senhor, eu até levaria uma cadeira pra você, mas só que esse Covid-19 não dá, né? Não, a gente faz. Ô, Lucas, a gente marca uma festa online aí, uma live de aniversário. Aí a gente faz. Aí a gente passa, eu passo na casa de vocês recolhendo os presentes. É muito caro o frete, Giovanni. ô, senhor, Mais fácil, senhor. Mais fácil você passar distribuindo o bolo. É mesmo. Eu passo, entrego um bolinho no pote e recolho o presente, né, Thiago? É. ô, senhor, Fala, meu anjo. quando você vai lançar nota? Se você já corrigiu as Então, eu tô esperando o pessoal entrar e terminar de responder. Tem um monte de gente que não respondeu ainda a atividade 7, tá? Então eu Aí, preciso que entre e responda. Ó, foi a atividade 5, 6 e 7. Então tem um monte de gente que não respondeu. Comecei a lançar, verificar, tem um monte de gente que não respondeu a atividade 7. Então fica difícil para mim estar lançando, tá? Ô, Por senhor, quê? então você já vai lançar, senhor, quando todo mundo fizer? Não, eu quero dar uma olhada porque o que eu acho legal? Eu lançar igual eu fiz o bimestre a atividade passada. Eu lanço a nota e depois eu já mando para vocês o gabarito das questões, né? Agora, senão eu vou lançar a nota e vou ficar esperando um tempão para mandar o gabarito, tá bom? Eu fiz? Vocês precisam entrar lá e dar uma olhada. Eu sei que tem bastante que não tinha respondido, tá? Então vamos lá. Qual a população absoluta do Brasil no censo de 1900? 17,4 milhões de habitantes. E no censo de 2000? 169,8 milhões de habitantes. Muito bem. Houve um crescimento? Sim. Quais as razões? Então a gente tem aí, né? Queda da taxa de mortalidade, né? Ou seja, o número de mortes. Manutenção da natalidade, ou seja, a taxa de natalidade continuou alta, né? O avanço da medicina, serviços como saneamento básico, água e esgoto encanado,
Vacinação, não é à toa que a gente está tentando agora, né, desenvolver a vacina o mais rápido possível para tentar reduzir esse número de mortes, principalmente pelo contágio do Covid, né? Então é meio complicado, tá bom? Já faça a correção aí rapidinho. Mas, tipo assim, eles vão criar uma vacina, daí, tipo assim, vai todo mundo querendo a vacina, daí todo mundo vai ficar tudo em aglomeração, não vai adiantar. Não, também não é assim, tá? Vamos acabar com a vacina, senhor. É. Oi, Thiago. Vamos acabar com a vacina. Não vão acabar com a vacina, não. Tá? É igual, por exemplo, quando a gente já teve outros problemas de doença. Nós tivemos muito a poliomielite, que é aquela uma que a gente toma logo que vocês nascem, que é aquela gotinha que a gente fala, né? Para que serve isso? Porque muitas crianças tinham paralisia, então pelo menos ajudava, né? Sarampo, tá? Todos esses outros exemplos, tá? Então vamos lá, página 41. O século XX foi um período em que houve grande crescimento, não só da população brasileira, mas também da população mundial. Então a gente analisa aqui, ó, a evolução do crescimento da população mundial. Em 1805, mais ou menos, a gente tinha em média 1 bilhão de habitantes. Para 2010, ultrapassando 7 bilhões de habitantes. Então, quer dizer, olha o crescimento da população. Nesse período aqui do século, né, literalmente do século XX, houve um aumento muito grande na população, né? Número, por exemplo, literalmente, vamos falar assim, avançado. Aí a gente tem o crescimento acelerado da população no século XX está diretamente relacionado à manutenção das taxas de natalidade, ou seja, taxa de natalidade está aqui, né? A mortalidade diminuiu, então isso faz com que a população aumente, né? E redução da taxa de mortalidade. Mas o que isso significa? Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Luca, o que é crescimento vegetativo? Eu acho que é o crescimento das plantas. Das plantas? O que você acha, João? O que é? Mas eu quero saber pra responder certo. Calma, Giovana. Eu acho que, tipo assim, o crescimento nas áreas agrícolas, pode ser Tá, então vamos ver, tá? Vamos continuar, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, tá? Fica com esse ponto de interrogação aí na cabecinha de vocês, tá bom? A taxa de natalidade refere-se ao número de nascimentos de um país e a de mortalidade o número de óbitos mortos. Eles são calculados da seguinte maneira. Então eu tenho aqui taxa de natalidade, número de nascimentos em um determinado período local, vezes 1000. Dividido pela população absoluta daquele local. Por exemplo, Itupeva. Quantos nasceram no ano de 2019? Vezes 1000, dividido pela população de Itupeva. Então, você vai ter a taxa de natalidade. Taxa de mortalidade, o número de óbitos, vezes 1000, dividido pela população absoluta. Isso você vai ter a taxa de mortalidade. Então, taxa de natalidade, número de nascimento, taxa de mortalidade, número de mortes, de óbitos, certo? O crescimento natural da população de um país é calculado pela diferença entre a taxa de natalidade e a taxa de mortalidade. Como que eu sei se a população está crescendo ou está diminuindo? Né? Esse crescimento natural, ele é positivo ou ele é negativo? Eu tenho a natalidade, eu tenho a mortalidade. Se a mortalidade é menor do que a natalidade, significa que o crescimento natural ele é positivo. Se a mortalidade é maior, significa que o crescimento natural ele é negativo, ou seja, a população diminui. Crescimento natural é igual à taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Crescimento natural também pode ser chamado de crescimento vegetativo. Olha aqui, ó. Crescimento vegetativo não tem nada a ver com vegetação. Crescimento vegetativo é o quê? Tá? É a mesma coisa que crescimento natural. É a taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Certo, Gi? Certo, senhor. Refletindo. O que acontece quando a taxa de natalidade é maior do que a de mortalidade? O crescimento natural ou vegetativo ele é positivo. Olha lá, crescimento, a população tem um crescimento positivo. E quando a taxa de mortalidade é maior do que a taxa de natalidade?
a população tem um crescimento negativo. Professor, mas se é crescimento, por que está negativo? Porque a gente está falando do quê? De crescimento natural ou vegetativo. Então, ele pode ser positivo ou negativo, tá bom? Só. Oi? Ah, não, entendi. Luca, lê para nós aí, por favor. Página 42. Em todo o mundo, a taxa de mortalidade passou a declinar, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, 1939 a 1945. E isso se deve especialmente ao desenvolvimento de pesquisas na área da saúde e saneamento básico, que impulsionaram a disseminação de antibióticos e vacinas e a ampliação das redes de água e esgoto. Tá, o que ele está querendo dizer? Que a taxa de mortalidade, ou seja, o número de óbitos, passou a declinar, ou seja, diminuiu, né? Por que diminuiu? Principalmente pelo desenvolvimento de pesquisas na área da saúde, saneamento básico, principalmente a questão de antibióticos, vacinas e tudo mais. Foi o que a gente acabou de falar, né? O que acontece? A questão das vacinas, né? Nós estamos esperando a vacina para nos ajudar a combater um vírus, né? Pode continuar, Cambuí. No Brasil, a medicina e a rede de assistência médica tiveram uma importante expansão a partir de 1950, o que fez com que as taxas de mortalidade caíssem rapidamente. As taxas de natalidade, no entanto, permaneciam altas e foi essa combinação que provocou um rápido crescimento da população. Tá, então vamos analisar esse gráfico, né? Crescimento natural da população brasileira. A linha azul significa a taxa de natalidade. A linha vermelha, a taxa de mortalidade. Então, lá no ano de 1900, a taxa de crescimento, que é esse amarelo, né? Esse espaço, era de 1,9. Em 1920, 1,9. Olha, em 1940 já aumentou, né? Para 2,4. Em 1960, 2,9. Em 1980, 1,9, ou seja, voltou a cair novamente. Em 2000, 1,3. Em 2020, a estimativa é para menos de 1%. Não se esquecendo que o quê? A taxa de mortalidade caiu, mas a de natalidade também caiu. Então, a gente precisa analisar. Por que a mortalidade caiu? Devido à questão da saúde, que melhorou a qualidade de vida. E por que a natalidade diminuiu? As pessoas deixaram de ter uma quantidade maior de filhos. Por exemplo, Lucas, sua mãe tem quantos irmãos? 1. E seu pai? Tem 2. E você? 1. Tá? Olha aí, ó, um exemplo meu. Meu pai tem 4 irmãos. Minha mãe tem 6 irmãos, né? Tinha. O que acontece? Eu só tenho uma irmã. Sir, Então, houve uma redução no número de filhos. Fala, Giovana. o meu avô, ele tinha 13 irmãos. Minha mãe 13 tem irmãos. praticamente E sua mãe tem quantos irmãos? 1, 1. E seu pai? 2. E Ô, você? senhor, E Eu você? sou filha única. Então, olha a redução. Por que será que as pessoas estão tendo vamos falar, menos filho? O que isso pode estar representando? Fala, quem é que tinha pedido para falar? senhor, Eu quem? Sofia? Pode falar. minha mãe teve 15 irmãos, mas agora ela só tem 13 irmãos e meu pai tem 7. Isso, e você tem quantos? Sou uma irmã. Então, olha a redução. Para de nascer bebê na família. Então, mas Professor, a minha avó teve Calma lá. 15. Então, mas por que será que houve a redução? Vamos pensar. O que levou a pensar?
Hoje tem muitos casais que quando estão namorando eles já falam, né? Quando eu casar eu quero ter 1 filho, 2 filhos no máximo. Tem outros que já falam, eu não quero nem ter filho. Né? O que provocou isso aí? Né? Antigamente as pessoas moravam muito em fazendas, sítios. E o que elas faziam com tudo isso? Né? Por que elas, né? Quanto maior a quantidade de filhos, era mais pessoas para ajudar na labuta da terra, para fazer as coisas. Então isso tudo também podia ajudar. Hoje, por exemplo, né? Maior quantidade de filhos é mais gasto, tanto com a área da saúde, na questão da educação. Ah, se eu tivesse mais filho, eu teria condições de ter uma escola particular? Às vezes não. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, tá bom? Então, a gente analisa tudo isso. Olha lá. Quem continua a leitura? Vamos lá, ô João. Percebe-se que nas últimas décadas as taxas de natalidade também estão diminuindo. E esse processo está relacionado a mudanças no modo de viver da população brasileira. O desenvolvimento urbano e industrial, principalmente após a década de 1970, contribuiu para o aumento da população que vive nas cidades e gerou importantes transformações sociais. Uma delas foi o aumento do nível da escolaridade e da participação da mulher no mercado de trabalho. Diante de uma nova realidade, muitas mulheres passam a programar o adiantamento da gravidez. adiamento, tá? Adiamento da gravidez. Graças à maior difusão de métodos contraceptivos, a queda na taxa de natalidade se justifica nesse novo modo de vida da mulher e também no alto custo de vida nas cidades, como alimentação, saúde, educação e transportes. Essa dinâmica que acabamos de acompanhar resultou na redução dos números médios de filhos por mulher nas últimas décadas. Tá, então a taxa de natalidade está reduzindo, principalmente porque as pessoas vieram morar mais na cidade, né? O nível aumenta, o nível de escolaridade e a participação das mulheres no mercado de trabalho, né? E aí começam a ser difundidos os métodos contraceptivos, ou seja, são aqueles que acabam o quê? Né? Proibindo a questão da gravidez. Então tudo isso faz com que tenha-se um menor número de filhos. E aí a gente tem um gráfico aqui mostrando, por exemplo, vamos falar assim, a fecundidade, ou seja, o que é a taxa de fecundidade? Número médio de filhos, né? Lá em 1940, a média era de 6 filhos. Olha 2010, menos de 2. Então, significa que está reduzindo a quantidade de filhos, tá? Olha lá, por exemplo, na página, por exemplo, 43. Pode falar, Lu. Tira uma dúvida. Mas eles também tinham muitos filhos por causa da educação? Que era como mais assim? barato, assim? E isso, não só o custo de vida como um todo, mas só que assim, você não criava o seu filho para que ele estudasse. Não, sim, falando assim, né? é porque Mas você pode para falar. ajudar a família. Aí Isso. você, vamos dizer, eu quero ter 3 filhos, mas tá muito caro a escola, então não dá para ter 3 filhos. Isso. Você já deve ter ouvido, às vezes, os pais falarem um pouquinho sobre isso, né? Hoje o custo de vida está muito alto. Né? Então, por exemplo, para você manter um filho, seja na questão de uma escola, seja a questão de um convênio, seja a questão, vamos falar, de esporte, alguma coisa desse tipo, é tudo muito caro. Então, você também precisa pensar, será que se seu pai tivesse 2, 3 filhos, teria condições, às vezes, de bancar tudo isso? Não. Né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. Certo, Léo? Levanta aí um pouquinho, Léo. Acorda, menino. Acorda, menino. Então tá, vamos lá. Quem pode ler esse texto para nós? O que é taxa de fecundidade? Senhor, posso ler? Vai, Giovana. Tá bom. A taxa de fecundidade é definida como o número médio de filhos nascidos vivos, tidos por uma mulher até o final do seu período reprodutivo, de 15 a 49 anos. Ela é calculada com base na população existente de um país, estado ou município, num determinado ano. A análise da taxa de fecundidade permite avaliar as tendências da dinâmica populacional e verificar o seu comportamento, contribuindo assim
para os processos de planejamento, gestão e avaliação das políticas públicas nas áreas de saúde, educação, previdência social, entre outras aplicações. Muito bem, então aqui a gente está falando da taxa de fecundidade, né? Que ela é definida como o número médio de filhos nascidos vivos, tido por uma mulher até o final do seu período reprodutivo. Os estudos dizem que há, né, de 15 a 49 anos, né? E aí a gente tem um quadro aqui, né, mostrando para nós, né? Fotografia da família Falco, tirada no ano de 1961. Na década de 1960, as mulheres tinham em média, né, uma média de filhos superior a 6. Em 2010, esse número caiu para menos de 2 filhos. Então, olha aqui, o pai e a mãe, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos, né? Se fosse hoje, às vezes era o pai, a mãe e o filho, às vezes, né? Então, a gente acaba tendo esse exemplo, tá? Nós falamos até agora, né? População absoluta, taxa de natalidade, taxa de mortalidade, crescimento natural ou vegetativo e taxa de fecundidade. Agora nós vamos falar de população relativa. Por que relativa? Né? Vamos ver o que é relativa. Quem poderia estar lendo esse texto para nós? Vai lá, Luca. Tá bom. Apesar da grande população absoluta, o Brasil não aparece entre os países do mundo com grande população relativa. Muito pelo contrário, a sua densidade demográfica é baixa. Mas o que vem a ser população relativa ou densidade demográfica? Densidade demográfica, ou seja, o que quer dizer isso aí? Né? O Brasil, por exemplo, aparece como um país grande com uma população relativa, mas ele não tem uma boa densidade demográfica, ou seja, ele não tem uma boa distribuição da população. Significa que em alguns lugares tem bastante, outros lugares tem pouco. Olha lá, grife essa parte, ó, a população relativa ou densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetros quadrados, né? Ela é calculada dividindo-se o número total de habitantes, né, que é a população absoluta, pela área do lugar. Então nós temos aqui o exemplo, né? Densidade demográfica é a população absoluta dividido pela área. Ao fazer o cálculo da densidade demográfica do Brasil, teremos a seguinte expressão: densidade demográfica, o Brasil com 205 milhões de habitantes dividido pela área, mais ou menos 8 milhões de quilômetros quadrados, que dá num total de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas só que isso aqui é a densidade demográfica. Mas só que a gente tem que tomar cuidado, porque no estado de São Paulo, por exemplo, em São Paulo, Rio de Janeiro, nessa região metropolitana, nós temos mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. E nós temos lugares da região norte, né, lá do Amazonas, que você tem menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Então aqui você vai na 25 de março, por exemplo, você falta pisar na cabeça do povo. Você vai, por exemplo, lá para o Amazonas, você anda horas e horas e você não encontra ninguém. Então isso mostra o que? A densidade demográfica, tá? Vai lá, Lucas, termine essa parte para nós. Assim, para cada quilômetro quadrado no Brasil, temos 24 habitantes. Essa é a média de habitantes por quilômetros quadrados. É preciso observar, no entanto, que a população não está assim distribuída, ou seja, em alguns lugares a densidade demográfica é muito superior a esse número, enquanto em outros é bem menor. Muito bem, então aqui está mostrando a diferença. Olha o mapinha, por exemplo, da página 44. Observe atentamente o mapa com a distribuição populacional do Brasil produzido a partir dos dados coletados no censo de 2010. Então nós temos aqui o mapa. As cores representam o quê? Olha lá, o título do mapa é Brasil Densidade Demográfica. E nós temos aí, literalmente, esse roxinho mais escuro que mostra o quê? Mais de 200 habitantes por quilômetro quadrado. Esse tom de bege seria, por exemplo, o quê? Menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Leonardo, aí eu te pergunto, olha para o mapa para mim, por favor. O que a gente consegue perceber? Né? Você consegue dividir esse mapa em 3 partes? Você conseguiria dividir, por exemplo, bastante população, média população e pouca população nos lugares ou não, Léo?
que você acha? Olá, senhor. Ele tá com o microfone no mudo. Posso falar, senhor? Deixa o Léo tentar falar só um minutinho. Tava desligado, senhor. Desculpa, Eu Léo. acho que tá, ó, senhor. A rosa que tem mais população é mais para a parte do sul até o nordeste. Isso. Aí, com menos população, pega um pouco do norte e um pouco do centro-oeste. E a com nenhuma população, quase nenhuma, é o norte e também um pouco do nordeste. E do centro-oeste. Tá, vamos pensar um pouquinho. Vamos lá, Thiago, fala para mim o que você ia colocar. Mas é a mesma coisa, senhor. Era E como na isso? parte no litoral é mais população, no centro-oeste é Média. médio e lá pro norte é menos. Tá, se eu passar um papel vegetal para vocês, vocês colocarem, por exemplo, ele em cima desse mapa, tem como vocês contornarem 3 áreas? Tem. Posso pegar essa área como um pouco, essa área aqui como médio, e a questão do litoral, principalmente sul e sudeste, aqui bastante, né? Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro. São alguns exemplos que a gente tem. Pode falar, Luca. E sempre onde tem mais população na capital, né? Isso, e não se esquecendo o que leva a ter bastante população nesse local? É a questão da área desenvolvida, é uma região onde tem bastante tecnologia, aonde tem, vamos falar assim, principalmente maior população, maior desenvolvimento. As áreas que têm pouca população, o que acontece? Quase nenhuma tecnologia, quase nenhum desenvolvimento. Tá Ô, bom? senhor, Oi, pode falar, Tim. é verdade que o Lucas disse também que toda capital tem muito mais, ó. Isso, você pode ver, ó. Porém, a gente também tem que tomar Todas um as pouquinho de capitais cuidado, porque olha, tão rosa que chega, por exemplo, a lugares do quê? Literalmente de 10, né, a 50 ou de 50 a 200. Porque olha aqui, nós temos Boa Vista, nós temos Rio Branco, que acaba tendo essa faixa de 10 a 50, tá bom? Agora nós temos algumas perguntinhas para estar respondendo. Então vamos lá, nós temos 1 minuto para responder todas essas questões. Então vamos prestar atenção. A análise do mapa permite observar quais aspectos da distribuição populacional do Brasil? Sim, que as regiões mais desenvolvidas, mais tecnológicas, têm mais população, né? Então o mapa consegue mostrar isso para nós? Consegue. Então é só colocar sim e aí vocês podem estar justificando. Quais as áreas com maior densidade demográfica? Principalmente as áreas, né, das capitais, né, e principalmente região de São Paulo e Rio de Janeiro. E as áreas com menor densidade demográfica? É a região mais ligada ao quê? Ao norte, né? Alguns estados da região norte, como Amazonas, Roraima, Acre, né? Como podemos explicar essa distribuição da população brasileira? Quanto mais tecnologia, maior desenvolvimento, maior quantidade de pessoas. Menor quantidade de população, menor índice de desenvolvimento. Rapidinho aí, pode escrevendo. Sir, fala só a última, sir. Maior riqueza, maior desenvolvimento, maior população. Pronto? Calma aí, senhor, tô na última. Sim, sir. Pronto, vamos lá?
Cambuí fez? Fiz, sir. Tá, então o que você respondeu na 1? Na 1, É. eu coloquei que sim, aí eu coloquei que as regiões mais tecnológicas têm mais população. Muito bem. Pedro tá sim. O que você colocou na 2? Sir, eu acho que ele caiu. Pode responder, senhor? Peraí, deixa eu ver. Timóteo, o que você colocou na 2? Eu, senhor. Eu não Oi. sei se tá certo, mas eu coloquei que é o sul. Tipo, Seria a mais, região, assim. É. mais a região sudeste, né? Pela quantidade de São Paulo e Rio de Janeiro, né? É, fala. Tá. Sofia, a 3. Eu botei as regiões norte e centro-oeste. Tá, mas seria mais os estados da região norte mesmo, tá bom? Sir, Oi, Giovana. eu botei principalmente a Sudeste, Sul, as capitais e o litoral. Isso. E o que você respondeu na 4? Pode ler, senhor? Vai, Giovana. Posso falar, senhor? Pode. Onde há mais riqueza e tecnologia, há mais população. Muito bem. João, lê para nós esse texto aí da página 45, rapidinho. A análise do mapa permite observar que, apesar da baixa densidade demográfica, há no Brasil áreas extremamente povoadas, como as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro, contrastando com regiões que podem ser consideradas verdadeiros vazios demográficos, como o noroeste do Amazonas e o norte do Pará, Do Pará, por por exemplo. exemplo. Essa má distribuição da população brasileira está diretamente relacionada com o processo de ocupação do território e com a dinâmica de atividades econômicas que o acompanham. Como vimos, a ocupação do nosso território tem início a partir das atividades econômicas desenvolvidas no litoral. Somente depois de muito tempo, elas começaram a se expandir para o interior, desenvolvidas no litoral. Somente depois de muito tempo, no litoral se fixaram as primeiras populações e ali se desenvolveram as primeiras atividades econômicas e as primeiras cidades. As indústrias também se fixaram nessa parte do território, atraindo ainda mais pessoas. Já o interior foi ocupado principalmente com as atividades agropecuárias e extrativas. Muito bem. Pessoal, vai lá na tarefa 14 e coloca tarefa 14 para o dia 1º de julho, quarta-feira que vem. Vamos lá, rapidinho. Tarefa 14 para o dia 1º de julho, quarta-feira que vem. É uma atividade onde vocês vão... É uma cruzadinha, tá? Então, vocês leem, respondem e preenchem lá, tá? Dia, senhor? Dia 1? Isso, dia 1, dia 1º. Vai ter alguma revisão hoje, senhor? Vamos ver se vai dar tempo, né? Vocês conseguem aguardar a revisão? Agora é 52 ou 51 por aí. Não, dá tempo. Vamos lá. O mapa, voltando para a página 46. O mapa a seguir mostra a ocupação do espaço territorial do Brasil a partir das principais atividades econômicas desenvolvidas em cada região. Então, nós temos aqui um mapa do espaço geográfico. E nós temos a legenda, né? Núcleos que compõem o centro econômico do país, as capitais estaduais, onde há megalópole, né? Áreas de industrialização e urbanização mais desenvolvidas, áreas agropecuárias mais modernas, áreas com técnicas agropecuárias tradicionais, área pouco povoada com paisagens naturais, áreas pouco povoadas com economia incipiente. Isso faz parte dessa legenda para a gente analisar. Lembra que do mapa da página 44 a gente dividiu ele em 3 partes? Lembra, Cambuí? Aonde a gente colocou, né? Uma região com bastante população, uma região com média população e uma região com pouca população. Lembram disso? Tá? E aí o que a gente vai fazer agora? A gente precisa pegar aquelas informações daquele mapa da página 44 e
fazer uma correlação, ou seja, qual a relação que existe entre aquele mapa e esse mapa. Aonde tem pouca população, o que nós temos, né? Nós temos uma área pouco povoada, com paisagens naturais menos alterada. Muito bem. O que nós temos na região de média população, né? Nós temos literalmente áreas com técnicas agropecuárias mais tradicionais, com grandes cidades e indústria. Então, seriam alguns exemplos que a gente tem. Já, por exemplo, nas áreas com bastante população, nós temos o quê? Áreas de industrialização e urbanização mais desenvolvida. Então, é essa relação que a gente consegue perceber. Aí vocês têm uma atividade que também é para o dia 1º, é responder essa questão. Para quem tem o papel vegetal, vocês podem estar fazendo, não tem problema. Para quem não tem papel vegetal, se quiser fazer o seguinte, presta atenção. Olhando e comparando os dois mapas, vocês conseguem estar respondendo essa atividade, tá? Ah, eu não tenho papel vegetal, professor, não vou sair para comprar. Não tem problema, tá? Não precisa. Olha os dois mapas, se você quiser, você tira uma foto de um e coloca do lado do outro para vocês fazerem essa comparação. Olha o que está pedindo, tá? Material necessário, lápis preto, uma folha de papel vegetal, lápis de cor, mapa do Brasil. Lá da página 44. Coloque a folha de papel vegetal sobre o mapa e demarque as 3 áreas. Grande concentração populacional, média concentração populacional e baixa concentração. Nós já literalmente fizemos isso, certo? Você lembra, Giovana? Sim, senhor. Crie uma legenda para definir as áreas e pinte o mapa de acordo com a legenda. Se vocês tiverem papel vegetal, se quiser estar fazendo, pode fazer. Agora, para quem não tem, fica difícil, por exemplo, vocês estarem saindo para estar comprando, tá? Professor, Aí, oi. Lembra no começo do ano que você pediu para comprar já mais folha porque a gente ia usar? Isso. Teve gente que comprou, teve gente que não, tá? Professor, Oi, pode falar. eu lembro quando eu não comprava e você dava a folha. Isso, agora não tem como eu dar a folha para vocês, né? Então vamos lá. Coloquem seu mapa sobre o Brasil, espaço geográfico, que é o mapa que você fez lá em cima desse. E aí você vai fazer o quê? Indique quais relações podemos estabelecer entre eles. Foi o que eu acabei de fazer. Quando você demarcar e você colocar aqui em cima, você vai conseguir ver o que tem, por exemplo, na região de maior concentração. A região de concentração média e de baixa concentração. E aí você pode estar escrevendo aqui, né? Alta concentração de população, grande concentração, que tem. Média concentração, que tem. E baixa concentração. Essa atividade também é para o dia 1º. Pode marcar aí, tá? Tudo bem? Alguma dúvida? Não. Tá. Agora nós vamos fazer a revisão rapidinho, senão não vai dar tempo, tá? A revisão de hoje é pouca coisa, tá? Por quê? Porque nós vamos falar só de população absoluta, população relativa, taxa de natalidade, mortalidade e crescimento vegetativo. Olha lá. Pode-se chamar uma área ou uma região de populosa quando ela possui uma grande população absoluta. Muito bem. O Brasil é um país populoso e despovoado. Tal contradição aparente pode ser explicada porque tem densidade demográfica, ou seja, distribuição da população por quilômetro quadrado pequena em relação ao total de sua área. Foi aquilo que a gente falou, né? O Brasil tem lugar que tem 200 habitantes, tem lugar que tem 1 habitante, mas a média é de 24 habitantes. O conceito de população relativa é o número total de habitantes dividido pela área que ocupa, que foi aquele cálculo que a gente fez lá. As taxas de natalidade e mortalidade representam importantes elementos estatísticos para a compreensão da dinâmica populacional no que se refere ao número de nascimentos ao nível de fecundidade. Ou seja, dependendo que está a taxa de natalidade é boa, né? A mortalidade é baixa, isso significa o quê? Qual que é a questão, vamos falar daquela população? Como que é a dinâmica populacional? Será que é um lugar que tem uma qualidade boa, né, de vida? Como que é, tá? E aí, o que é taxa de fecundidade, né? Damos o nome de taxa de fecundidade à estimativa de média de filhos que uma mulher tem ao longo da vida. É só essa parte aqui, viu, Lucas? Então é coisa simples, tá bom?
Já deram um print na tela? Já. Já, Ô, Gi? senhor, eu só tenho uma dúvida. Pode perguntar, filho. Já, senhor. Se, tipo assim, sem resumir tudo, e como a gente pode falar por que aconteceu a decadência da população? A gente pode falar que foi por causa da... Existem vários fatores, né, Lucas? A gente pode falar que a questão do incentivo da saúde, a questão do surgimento dos métodos contraceptivos, a questão da qualidade de vida, tudo isso a gente poderia estar citando, tá bom? Pessoal, obrigado. Quem tá pondo um coraçãozinho aí pra mim? Também amo vocês, tá bom? Tá? Tudo bem? Posso sair? Não, senhor. Pessoal, beijos, tá? Fala, Gi. Ah, não é comigo? Desculpa, tá? Pessoal, beijo aí, tá? Se cuida, estuda, entra lá, verifique se fez todas as atividades, tá bom? Um beijo, até quarta que vem, tá? Ah, Tchau, deixa eu senhor. falar. Coloque aí no grupo, incentiva o pessoal a participar das lives. Tem gente que não tá frequentando, né? Tá bom? Coloca no grupo, fala que eu tô sentindo falta, que eu quero todo mundo, tá bom? Tá bom. Tá? Aí quarta-feira que vem eu vou tirar uma foto bem legal pra nós, tá? Mas aí tem que estar todo mundo. Pede pra que todo mundo participe, tá bom? Tio, beijo. Pietra, abraço. Cambuí, Tchau, saudade, tá? Tá, senhor. Tchau. Tchau, beijão. Tchau. Tchau, Aninha. Tchau, senhor. Peraí, Tchau. Tchau, Simeão. Tchau, Ti. Falou, senhor. Tchau, meu anjo. Tchau. Tchau, Pietra.